Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo aos Romanos 11, 23. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus continue a nos envolver. Vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo 8, Emancipação da Alma. Então, é um assunto atraente, um assunto de sonhos.
é um assunto muito interessante, mesmo porque todos nós sonhamos, não é verdade? Durante o sonho, acontece o intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, entendemos que existem sonhos que não passam do nosso estado mental, nervoso, esgotado, preocupado com os afazeres cotidianos. Porque durante o dia temos tantos afazeres, tantas tarefas, porque ficamos com o nosso estado mental entulhado, não é? Outros são reflexos da mente que conservamos e até de vidas passadas. Fatos diários durante o sono são repetidos como num espelho. Por exemplo, a pessoa morou muitos anos numa casa que tinha uma escada com 36 degraus. De vez em quando ela sonha com aquela casa e com a escada e subindo os 36 degraus, porque conservamos na mente. Os verdadeiros sonhos, diz Dona Ivone do Amaral Pereira, eles diferem bastante. É pela madrugada, quando as nossas vibrações estão mais tranquilas. Nosso espírito emancipado, porque o espírito sempre está ativo, nunca inativo, o corpo repousa e o espírito se emancipa. Então, o espírito emancipado temporariamente, durante o sono, partimos em busca de antigas afeições, momentaneamente esquecidas pela reencarnação. A pessoa, por vezes, acorda, eu sonhei com tanta gente estranha que eu não conheço. De repente conhece de outras existências. Visitamos amigos da atualidade, dos quais estamos saudosos. Fazemos novas amizades, podemos trabalhar para o bem do próximo, podemos fazer cursos, participar de cursos, podemos receber revelações dos amigos espirituais, avisos futuros, acontecimentos. Podemos sim. É um fenômeno da mediunidade, o fenômeno chamado onírico, sobre o qual a Bíblia tanto fala. Também podemos visitar ambientes sórdidos da terra e do invisível, conforme o nosso estado mental, ou alcançar regiões educativas do invisível. Isso vai depender muito das nossas tendências morais. Vai acontecer muito. Isso depende dos nossos gostos. Daí, meus queridos irmãos, a importância de se preparar para dormir. A preparação para dormir é muito importante na nossa vida. E nessa liberdade, vamos buscar o que nos interessa. O espírito inativo, lá sai ele em busca dos seus interesses. A questão 403 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? É verdade, né? Há pessoas que acordam, eu não sonhei não, aliás eu não sonho, sonha sim. Resposta dos benfeitores orientadores da codificação: o que chamar de sono é apenas o repouso do corpo.
pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros neste mundo e em outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegam ao espírito por meio dos órgãos do corpo. Verdade, não nos lembramos, porque o nosso cérebro, que guarda as informações, está sempre entulhado de experiências diárias que se entrechocam, provocando o esquecimento. Ou então acorda pela manhã a pessoa e diz assim: e eu sonhei com a fulana, mas não sei o que foi, esqueci. É o cérebro entulhado de experiências. A questão 404, Kardec pergunta, é uma resposta bem comprida, bem longa. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Sonhar com isso é aquilo, sonhar com aquilo, sonhar com isso é assim, não é? Os sonhos, respondem os orientadores siderais. Não são verdadeiros como entendeis, certo, como entendem certos adivinhos, porque há pessoas, adivinhas, que cobram até para decifrar o sonho do fulano. De modo que é absurdo acreditar-se de que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Sonhar com o rei da leão? Será? São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que passa na vida corporal. São também, como dissemos, uma recordação. Finalmente podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar para onde a alma se transportou, porque a alma se transporta de acordo com os seus gostos. E, de repente, alguém, por vezes, fala, e eu sonhei com um assassinato, um homicídio. E no outro dia, ao ligar o noticiário, escuta, aconteceu um homicídio na rua tal, não sei que tal. A pessoa liga uma coisa com a outra. Ela assistiu, ela estava lá, porque a alma se transporta. Muito bem. Recordações podem ser um pressentimento do futuro, pode ser, permitido por Deus. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonhos a parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Não é? Tem uma história muito interessante, um fato muito divulgado. Abraham Lincoln, em sonho, ele viu na residência dele um caixão e as pessoas chorando e velando. E ele perguntou, quem morreu? E responderam, o presidente. Ele então acorda e depois, passa uns dias, ele morre. Foi um pressentimento. Foi um aviso, não é? Quem são essas aparições, senão as almas ou os espíritos das pessoas que vêm comunicar com o vosso?
quando tendes certeza, porque precisamos ter certeza, de que aquilo que vistes realmente no sonho aconteceu, não fica provado que a imaginação nada tem a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente em vigília? Quando temos certeza, ué, eu não pensei nisso o dia inteiro, não pensei, nem me lembro, sabia disso? Como é que eu sonho com esse fato? Então, a importância de parar e analisar o sonho, analisar a noite, não é? Vamos repetir, sonhar com o rei da leão? O indivíduo, desde pequeno, pode acontecer isso, por conta da educação que recebeu, ele fica com a crença que sonhar com isso é aquilo. Então, sonhar com cobra é traição. Ele recebeu essa educação, principalmente de pais da roça, não é? Pais da roça, que são místicos. Sonhar com cobra é traição. O anjo guardião, sabendo dessa crença do seu tutelado, pode sim apresentar a imagem de uma cobra em sonho para alertar o indivíduo. Não é para assustar, é para alertar. Por isso a prece importantíssima antes de dormir. Então o anjo guardião forma aquela imagem. No livro Mensageiros tem um sonho de uma netinha com a sua vovó, muito interessante. Procurem no livro Os Mensageiros. E várias situações acontecem, desde que seja permitido por Deus. É preciso a permissão de Deus, claro. Então, não podemos ignorar o simbolismo usado por mentores espirituais, objetivando fazer sugestões e advertências ao encarnado, sem violar o livre-arbítrio da pessoa. São advertências, sem violar o livre-arbítrio. Então, mostram uma montanha árida e pedregosa. Nos conta André Luiz no livro O Invisível. Uma montanha árida e pedregosa, cuja encosta a pessoa sobe penosamente aquela encosta. O que podemos entender aí? O simbolismo. Dificuldades futuras. Dificuldades futuras. Mas é preciso ter certeza de que aquilo que vemos, nós não passamos pelo dia, não vimos nada disso. De repente, aquele sonho. A 405 diz assim: muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. Não se cumprem. A que se deve atribuir? Podem cumprir-se apenas para o espírito. Viu o que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria, porque nós não estamos desligados totalmente, que se desligar totalmente está morto. Estamos desligados parcialmente, ligados ao corpo pelo cordão fluídico. Então estamos sob a pressão da matéria, não é? Não nos libertamos completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília, do estado acordado, desculpe, podem dar a aparência ao que se vê
do que se deseja ou do que se teme. É a isto que podemos chamar realmente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, ligamos tudo o que vemos. Então, pode acontecer sim, de durante o dia, um acontecimento, nós ficarmos ligados fortemente naquele acontecimento e sonhamos. A 406, que é a última, Kardec pergunta: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente, praticarem atos de absolutamente não cogitam, não é puro efeito de imaginação? Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é puro efeito de imaginação? Ele está perguntando se vemos em sonho aquela pessoa que achamos que ela é muito ética, muito honesta, e vemos em sonho ela roubando. Um exemplo, ela roubando. Aí os espíritos orientadores siderais, eles respondem: de que absolutamente não cogitam? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Isso é uma lição. Como que dizer, nós não conhecemos a profundidade, a alma das pessoas. Não conhecemos. Os espíritos amigos querem dizer que nós não conhecemos, então não podemos criar expectativas. Além disso, muitas vezes, atribuís, de acordo com o que desejais, à pessoa que conheceis o que se passou ou se passa em outra existência. Quer dizer, é até uma lição para nós, para encarnados e desencarnados. Não conhecemos. Então é preciso não criar expectativas, meus irmãos. Meus queridos amigos e irmãos. É um vasto, muito interessante os sonhos, não é? Muito interessante. Geralmente a pessoa adoecida, enferma, o anjo guardião está ali do lado e auxilia, dá sonhos, mostra em sonhos. É muito bonito essa situação, esse elo com os benfeitores espirituais e o nosso anjo da guarda. Muito bonito. É lindo. O tempo não dá, mas nós temos experiências sobre isso. Principalmente quando estivemos enferma. Então, encontramos vasto material de sonhos, sobre sonhos, no livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Encontramos também em alguns livros de André Luiz. Encontramos no livro No Invisível, de Leon Denis. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, também encontramos um material bom. Nós sugerimos que quando tiverem tempo, abram esses livros e leiam sobre o assunto, porque é muito empolgante. Terminamos por aqui. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz interior, abençoe o nosso lar, os nossos familiares, abençoe a nossa vida.
Um grande abraço para todos os amigos e os que estão nos assistindo. Graças a Deus.